Olá, alunos da turma 1. Então, hoje nós vamos continuar, seguir com o conteúdo. Nós já vimos o presente simples. Hoje nós vamos ver o presente contínuo. O que é esse presente contínuo? Vocês já devem ter visto, estudado, ouvido falar sobre o gerúndio lá no português. O que significa esse gerúndio? São as terminações dos verbos em ando, indo e indo. Andando, escrevendo, dormindo. Ela está estudando. Ele está escrevendo. Ela está dormindo, por exemplo. Então, para formar essa frase no presente contínuo, eu preciso de dois verbos. Um verbo auxiliar, que é o verbo to be, que logo nós veremos, e de um verbo principal, que é a ação que esta pessoa ou sujeito está realizando. Então, lembrem, presente contínuo no inglês, o gerúndio lá do português, as terminações do verbo em ando, endo e indo. E essas terminações, ando, endo e indo, vão se tornar depois em ing no inglês. ing. Verbo mais ing no final. Então, pessoal, na forma afirmativa do presente contínuo no inglês, present continuous, nós também temos uma fórmula para escrever a frase afirmativa, que é composta por um sujeito, o verbo to be, in, are ou is, mais o verbo principal, com ing no final desse verbo principal, e um complemento. Então, aqui na frase, she is watching movie. She é o nosso sujeito. Eu vou colocar abreviado aqui porque não cabe. She é o nosso sujeito da frase. Is é o verbo to be, ou o verbo auxiliar. Aqui também nós podemos colocar aqui como VA, verbo auxiliar. Is é o verbo to be, ou o verbo auxiliar do presente contínuo. Por que é o is? Porque aqui nós temos o she, que é a terceira pessoa. Lembram lá do verbo to be no presente? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you e o they are. Então, por isso que aqui, quem acompanha o she lá no presente do verbo to be é o is. Por isso que está o is aqui, por causa do pronome pessoal. O watching é o nosso verbo principal. Então, VP, verbo principal, mais ING. Verbo watch, até aqui, ele é assistir. É o verbo assistir. Acrescentou ING, ele vira presente contínuo. Então, verbo principal mais ing. Watch, verbo principal. Ing do verbo principal. E move é o nosso complemento. Se, complemento. Então, she, sujeito. Is é o verbo auxiliar ou verbo to be. Watch, verbo principal mais ing. Watching. Move é o nosso complemento. Então, é desta forma que nós vamos escrever uma frase afirmativa no presente contínuo. Sujeito, verbo to be, ou verbo auxiliar, mais verbo principal, com ing, mais um complemento. Aqui no exemplo, she is watching movie. She é o nosso sujeito, a quem eu estou me referindo, is é o verbo auxiliar, que indica presente. O watching, ele indica contínuo, que aquela ação está continuando, que é o nosso verbo principal, mais ing, watching. E move é o nosso complemento. Ela está assistindo filme.